Tudo bem, gente? Só tô esperando o Gabriel entrar aqui, tá? Tudo bom? Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Me ouve bem? Tô ouvindo. Que delícia recebê-lo. Gabriel, seja muito bem-vindo. Essa live é o teu espaço. Eu sei que rola uma ansiedade, né, nesse momento e tudo mais, mas ó, queria te agradecer por ter escrito esse livro majestoso, que eu considero mais do que um testemunho, mais do que um relato, mais do que uma obra pensada, parece uma confissão, né? Os teus versos vão produzindo uma confissão mesmo, né? Então, assim, muito obrigada pela escrita, por ter acreditado nesse edital, por ter enviado, por ter topado o processo todo de financiamento, de pré-venda nesse tumulto que a gente está vivendo. Então, assim, seja bem-vindo. Esse é o seu momento. A gente quer saber tudo de você, tudo assim. Mais do que o tom ali que eu quero explorar, desse tom que tem a tua escrita, a gente quer saber de tudo que você está aprontando, tudo que você está fazendo, conta tudo e não se cale em nenhum momento. Então, seja bem-vindo. Muito boa noite. Obrigada. Obrigado. Você consegue me ouvir? Super bem, super bem. Tá bom. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, com a Urutau. Sabe, eu tô super ansioso e tô muito feliz. É uma oportunidade incrível. E eu começo lendo poema. Quero que você fique muito à vontade. Na verdade, eu queria falar que no momento em que eu recebi o texto e abri para fazer uma escolha ali, para colocar nas redes sociais e tudo mais, e me deparo com o teu primeiro poema. Na verdade, o que me chamou a atenção foram as divisões, os títulos que você deu, principalmente a última divisão, né? Que me remete assim, porque o teu texto, quando vem o título Futura, é todo separadinho, gente, é de uma criatividade, de uma beleza, de uma imaginação. Então, assim, aí eu me deparei com as divisões e falei, gente, que coisa linda. E aí o teu primeiro poema, ele abre ali uma coisa que dá o tom, eu diria que dá o tom para o livro todo. O teu primeiro poema, ele é encantador. E tem um deles que eu amo, um que fala sobre a cocaína, que é Sim, maravilhoso, que eu acho incrível, que eu acho incrível. Então, assim, você cria belas imagens, e eu acho que você podia fazer isso. Você podia começar, então, com um poema, para depois contar pra gente como é que essa escrita se deu, se já era um projeto pensado, ou se você foi, no decorrer do tempo, fazendo um recorte aí da tua produção para chegar a esse livro que é encantador e que ele é todo amarradinho, né? Então vamos lá. Escolhe o poema para ler então pra tá. gente. Eu Vai, emociona a gente aqui já. vou começar lendo um livro, um poema do primeiro capítulo do livro, né? Eu fiz essa divisão em 4 capítulos. E o primeiro capítulo, ele fala justamente sobre como viver numa sociedade homofóbica, LGBTQ-fóbica, e fala sobre os desafios, né? Sobre essas feridas. Eu vou começar, então, com esse poema que você citou, que fala sobre a cocaína, e o nome dele é Cocaína e Linha de Cerol. Ele é assim: teu corpo como cocaína, teu cheiro, meu vício, dependência do teu gozo quente escorrendo dentro de mim. Nós dois, emaranhados como linha de pipa, no mais alto que se pode chegar do céu. Dois homens se amando sobre a cama, como dois homens que se amam, vencendo a multidão que grita lá fora. Agora, a floresta, a 10 horas, a cidade ferrugem, predadores sobrevoam nossas casas, mas em teu peito vazio. Gritamos ainda mais alto que homens também se amam e transam e se sangram e ainda sobrevivemos e os que virão também irão sobreviver e iremos gozar em nossas camas
com homens e homens e homens. Esse é um dos poemas que, tanto que eu comentei, já foi o de cara, né? Tem vários outros que eu acho que me chamam a atenção, mas eu acho que esse é um dos que me marcam, assim, que me faz lembrar, quando eu penso no teu texto, me faz lembrar de todas essas relações que você estabelece aí, dessas imagens, e de falar desse amor entre homens. E eu acho, eu aqui, né, no meu papel aqui de mulher, e eu acho é de uma pobreza humana tão tremenda a gente pensar nisso, porque assim, os héteros costumam se amar muito, se respeitar muito, né? Então, os homens, nessa situação, eles têm uma idolatria pelo outro homem, e é tudo tão naturalizado, é tão belo, mesmo quando o outro homem está sendo um cachorro, está sendo, né? E de repente a gente pega dois homens se amando e aí a gente metralha de todas as formas possíveis. Então, Gá, se você quisesse falar sobre isso, porque o teu livro ele tem todo esse olhar e você consegue fazer traçar uns paralelos belíssimos em relação a isso. Então, se você quisesse abrir falando primeiro sobre isso, antes de falar da tua escrita, vai ser um prazer ouvir. Sim, sim. Então, eu comecei essa temática justamente quando Primeiro eu comecei a falar sobre a questão da homofobia, e aí depois eu comecei a ter os meus primeiros relacionamentos, né? E a partir daí eu comecei a escrever mais sobre essa temática da afetividade, da homoafetividade. E eu dividi o meu livro em 4 capítulos. O primeiro, ele fala sobre essa questão da homofobia. O segundo capítulo, ele fala mais sobre... tem um recorte mais político e fala sobre como viver num Brasil de um governo autoritário, fundamentalista. O terceiro capítulo, ele fala mais justamente sobre os relacionamentos, né? Sobre os amores e os desamores. E o último capítulo, ele fala sobre a questão da sutura em si, né? Que são as cicatrizes já sendo curadas. Eu costumo dizer que o último capítulo ele é como uma fênix, mas uma fênix marinha, que renasce das lágrimas, sabe? E é basicamente isso. Essas divisões são belíssimas. Essa fênix ao contrário, essa ideia que você coloca ali é muito. Gente, tem alguns livros que você vai falando e eu lembro de todos os poemas, sem exceção. Alguns, claro, que ficam muito evidentes para mim, mas é tão sonoro. A tua escrita é tão sonora que você vai falando das divisões e eu vou lembrando de todos os tons. É uma coisa muito impressionante, assim, o quanto é gostoso esse tipo de leitura que marca, e que marca pela temática, marca porque é uma unidade, né, belíssima. Então, sua produção ela é muito, muito fechada e ela tem essa coisa de relatar o amor dentro dessa circunstância que você está trazendo. Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento aí de um governo, né? E de um retrocesso em relação ao olhar para o outro e a respeitar o outro. Eu nunca vi nada parecido, nunca vi nada parecido. Então, assim, eu acho que o teu texto está vindo no momento em que a gente precisa mesmo ter esse olhar. E o decorrer, o teu planejamento do livro, ele é belíssimo. Quando você chega ali naquela parte da ideia do alfaiate, essa coisa de curar essas cicatrizes, isso, gente, é a sacada do momento, assim. Eu falei, gente, como é inteligente, como é suave, como é pesado, né? E como é marcante. Então, assim, eu primeiro queria falar que não cabem elogios a esse livro, mas nunca eu podia aqui falar de todos os poemas e não tem um que vai passar sem deixar ali um rastro ali de reflexão. Isso na poesia é uma coisa, né? Não tem um verso ali que seja só para rimar, um verso, não, é todo pensado. Então me conta desse processo de escrita, como é que esse livro surgiu? Porque agora você já falou das divisões, falou de tudo, como ele foi feito, em que momento, e o que isso representa para você agora? Estou
lançando um livro. É o meu primeiro, tô aqui na minha primeira live, tô aqui todo, né? O que que isso representa e o que que muda para você? O olhar para si próprio, o olhar para a tua produção, o olhar enquanto gente, enquanto poeta, enquanto exposto, jogado aí para todo lado. Me conta. Então, eu vou começar lá do início. Eu sou de família evangélica, né? Nasci numa família evangélica, sempre frequentei muito igrejas. E, assim, teve um momento, até o início da minha adolescência, até uns 17 anos, eu me reprimia muito a minha sexualidade. Eu não me aceitava, né, como homossexual. E aos poucos eu fui me libertando dessas amarras, dessas correntes. E eu entrei para o ensino médio, e aí tinha um professor de educação sexual que me ajudou muito a abrir a minha mente e sair das cavernas, né, da vida. E aí eu comecei a aceitar a minha sexualidade, a me entender como homossexual, e conheci um projeto chamado Turista Aprendiz. Esse projeto era um projeto de produção literária, realizada na Biblioteca Parque de Manguinhos, que é onde eu nasci, na comunidade em que eu nasci. E essa oficina, ela buscava revelar alguns autores, né, da região. E ela acontecia na Biblioteca Parque de Manguinhos, na Biblioteca Parque Estadual, na Rocinha e no Alemão. E aí, nesse projeto foram realizadas algumas viagens, tem esse nome Turista Aprendiz, e a gente realizava essas viagens com o intuito de produzir textos, né, literários, poesias e etc. E aí eu comecei a escrever contos de terror, e depois eu comecei a escrever poesia dentro desse projeto, sendo que a minha poesia ela não tinha um tema específico. Eu fazia poesia por fazer, eu não pensava por que eu estava fazendo poesia. Eu só escrevia, eu vou fazer um poema dessa cidade que eu visitei com os meus amigos, eu vou escrever sobre ela, mas não tinha uma temática, né? Eu me jogava na escrita, escrevendo. E aí, desse projeto, né, que ele era orientado pela Maria Pereira, e a gente escreveu um livro, né? A gente fez uma coletânea de todos os textos que foram produzidos através das viagens. Surgiu um livro, que é o livro do Rio ao Mar, e ali foi o início de tudo. Eu comecei a participar de saraus, de eventos, publiquei em algumas revistas, né? Só que eu comecei a escrever mais sobre um tema mais próximo do que eu escrevo hoje a partir da FLUP de 2016, na qual eu participei, e eu comecei a escrever sobre as minhas vivências, sobre as minhas experiências, né? E aí tinha um tema, né, do livro da FLUP, que era sobre exploração no trabalho. E aí eu lembro que eu escrevi um texto, um poema sobre prostituição, um poema sobre homofobia, que é um dos poemas que inicia o meu livro, né, que é o poema chamado Por Amar um Homem. E esse foi o segundo marco, assim, na minha trajetória, na minha escrita. E aí depois eu passei para graduação na Unirio, eu faço museologia. E aí eu comecei a ver a poesia como uma forma de memória, sabe? Como uma forma de imprimir no mundo as minhas experiências, as minhas emoções, e querer fazer da poesia uma forma de deixar para as gerações futuras a imagem do Brasil, sabe? A imagem do Rio de Janeiro e do local que eu vivo, como sendo eu, sabe? Como Gabriel. Então, eu acredito que esse também foi um marco, a minha graduação e esse novo horizonte, né, para a poesia em si. E agora o meu último marco é justamente a Urutau. E é a primeira vez que eu paro para pensar, assim, nos meus processos de escrita desde o início, sabe?
É a primeira vez que eu paro para pensar, nossa, eu fiz isso, sabe? Assim, e é incrível. Não que eu não tenha pensado nisso antes, mas é diferente. Eu nunca fiz uma live, eu parei para conversar com alguém sobre o meu livro, sobre as coisas que eu escrevi. E aí eu escrevi esses poemas, né? Tem os poemas lá do início, que não tinha essa temática. Aí depois começam a entrar esses poemas sobre a homoafetividade, sobre a homofobia, sobre os relacionamentos, né? Aqueles que foram bons e aqueles que nem tanto, aqueles que deixaram cicatrizes, né? E um dos capítulos do livro fala justamente sobre esses momentos da minha vida. E eu comecei a escrever nessa temática mais ou menos ali em 2016, 2017, né? E são justamente os poemas que estão no meu livro. E aí eu juntava esses poemas, mas eu não pensava em fazer um livro. E aí essa ideia surgiu em 2018, né? Eu juntei e eu vi que daria para fazer um livro e seria muito bom. E é isso. Aí eu consegui fechar, né? E teve essa oportunidade da Urutau, e eu enviei, e fiquei muito feliz de ter sido selecionado. É uma oportunidade incrível. E eu espero que esse livro ele ganhe o mundo, sabe? Eu fiz não só por mim, né? Não só para dizer, nossa, eu fiz um livro, mas para o mundo mesmo, para as pessoas, para que elas possam se sentir inflamadas, né? Com a minha poesia. E é basicamente isso. Primeiro que você já deixou aqui milhares de coisas para contar. Primeiro, terror. Como assim escrever terror? Amo terror, amo. Eu leio quase tudo. Eu assino grupos de pessoas que escrevem contos de terror e que aí fica aparecendo no meu e-mail. Assim, eu adoro. Eu adoro. Acho que você é a primeira pessoa que traz aqui, olha, eu escrevia, ou escrevo, não sei. Gente, adoro, adoro. Depois você tem que contar um pouco sobre isso. E alguém já entregou aqui que teus desenhos são maravilhosos. Então, assim, algo que a gente também vai ter que falar, porque você não relatou. Eu gosto muito dessa passagem que eu te falei, que eu sinto esse tom confessional no teu livro, né? E ele tem mesmo essa pegada, você está realmente retratando que aquela impressão que eu tive com a leitura é real, você está ali expondo as tuas passagens, os teus sentimentos, de uma maneira que eu repito, inteligentíssima, de uma maneira muito inteligente. Então, assim, tomara mesmo. Esse teu desejo de ganhar o mundo, eu torço para que se dê de uma maneira muito significativa, porque esse momento que você retrata ali de ter um professor no teu ensino médio que abriu ali tua cabeça, talvez agora muitos jovens tenham isso ainda mais reprimido, porque a gente está num momento em que nada pode ser dito em sala de aula, nada pode ser dito em lugar nenhum. Então eu acho que a gente está, foi o retrocesso que eu comentei, então a gente está regredindo naquilo que pode ser dito para um adolescente. Então, a gente tem essas dificuldades. E eu vejo que muitos adolescentes buscam aí na literatura uma saída. Então eu vejo muitos adolescentes comprando livros que têm esse teor, que têm essa pegada, que tem um autor, seja uma mulher, seja um representante LGBT, seja o que for, mas com essa pegada diferente. Então cada vez mais a gente está conseguindo trazer adolescentes para esse tipo de leitura. Já que a gente não pode falar sobre nada, porque tudo é reprimido, tudo é, né? A gente está conseguindo esse alcance. Então, a importância que você tem ao relatar ali o amor entre homens e todas as suas dificuldades e suas belezas e essa questão política de uma pureza e de um significado imenso, imenso, né? Não só pela beleza da escrita, mas pelo que representa a tua produção. Então, assim, eu tô aqui como alguém que eu fiquei muito marcada mesmo pela tua escrita, acho que deu para perceber que eu sei o livro inteiro, consigo até, porque eu torço para que ele signifique mesmo para muitos jovens que passam por esse processo de ter que lidar com as famílias, com o governo, com todo tipo de agressão e de repressão. Então, assim, que busquem mesmo e que encontrem. A gente tem outros livros aqui que eu vejo, às vezes a gente está aqui fazendo, às vezes, a conversa, porque atrasou, são adolescentes mesmo.
E é incrível. Eu falo, gente, esse é o lugar que a literatura tem que chegar. Então, muito legal a sua participação, esse movimento de participar desses ambientes do sarau e, de repente, o que significa uma feira, ter uma temática e esses empurrões que a gente acaba encontrando em alguns lugares. É muito legal você trazer isso e falar da faculdade, que é um espaço aí que te deu um suporte, né? Ainda bem, né? Que bom que você encara a faculdade dessa forma, né? Que ela trouxe isso. Aliás, todo mundo que está passando aqui está trazendo a academia como um espaço de ganhos. E ainda bem, né? Por favor, de ganho, de luta, de abrir novos espaços. Nesse livro todo, nesse processo, tá bom? Nesse processo do livro, você falou que retratou aí relacionamentos e um monte de coisa. O emo resultou numa divisão, resultou numa sessão, e eu passei uma outra nesse tom. Tenta trazer desse período todo que você falou pra gente aí, de 2016 para cá, esses dois momentos. Tá, deu uma travada, eu não consegui ouvir suas últimas frases. Basicamente, eu estou pedindo para você tentar retratar nesse processo, já que são todas as suas vivências, dois momentos. Um, que retrate um momento que você considera belíssimo e que está retratado no livro, e um outro que é muito chocante, que foi um momento X, e que vale a pena, que está aí, que está retratado, ou num poema, ou numa divisão, ou não sei, né? Traga dois momentos do seu livro que sejam esses opostos. Sim. Então, o primeiro momento ele começou quando eu comecei a escrever sobre a homofobia, sobre os preconceitos e sobre os desafios, né, de me aceitar e também a partir dos relacionamentos que eu tive que não foram tão legais, né? Foi esse primeiro momento e eu tive duas inspirações, assim. A primeira foi o Harvey Milk, com o filme A Voz da Igualdade, que foi um filme que me inspirou muito a começar a escrever sobre esse tema, porque eu via a poesia como uma, uma, uma força fluida que tem um poder de transformação e de motivação. Então, eu queria usar a minha poesia para tentar não só imprimir as minhas emoções e os meus sentimentos quanto homossexual que vivia numa sociedade repressora, mas também motivar a outras pessoas para que elas também pudessem se aceitar e se colocar no mundo, né? E vejo a poesia como uma forma de lutar também, de resistir, de resistência. E, e esse é o primeiro momento assim da minha escrita, do meu livro. Né? O segundo momento já é quando eu começo a me libertar de certos sentimentos e ver a poesia como forma de cicatrizar mesmo as minhas dores e de querer ser menos, não pessimista, mas menos, como eu posso dizer, tinha uma pegada muito triste no início, né? Então eu queria ser essa segunda parte do meu livro eu queria ser mais solar, digamos assim. E aí eu pego um pouco dessa minha parte mais solar e começo a escrever. E é interessante que esse segundo momento do meu livro, eu olho lá para o início, para o Tudo Aprendiz, né, que foi quando eu comecei a escrever, e eu busco essas imagens, né, do pôr do sol, da floresta, né, da América Latina, da Amazônia. Então eu quero imprimir essa beleza nessa segunda parte do meu livro, né? Então eu coloco tanto questões internas quanto questões externas. E eu gosto muito, nos meus poemas, de usar figuras arquetípicas de animais, sabe? Eu acho que os animais conseguem imprimir muito das minhas emoções e dos meus sentimentos.
E eu tenho muita ligação com os animais. E eu gosto de fazer essa brincadeira nos meus poemas. E é basicamente isso. Essa passagem é nítida, tá bom? Então, assim, desse momento mais triste, mais de guerra mesmo, não é uma guerra interna, uma guerra com. E, de repente, um momento de não vou chamar de liberdade, mas um momento de pureza. Nem sei se é essa palavra, mas me parece isso. Me parece um momento em que existe um novo semblante, né? Então existe um olhar ali diferente para a vida mesmo. Eu vou trazer isso à tona, não sei se você quiser comentar, porque você trouxe logo no começo, né? Falando que você cresceu e é parte de uma família religiosa. E eu não sei se isso, em algum momento, te trouxe algum tipo de questão. Nem estou falando mais com a homossexualidade, mas com a escrita, né? Se alguém, assim, te afrontou, te questionou, em algum momento, principalmente com a escrita. Porque é aqui uma questão para a gente. Muitos poetas deixam de escrever por anos por causa da repressão familiar, não por conta de qualquer escolha, não, por conta da escrita em si. Existe eu nem sei se é essa palavra, mas existe um preconceito mesmo familiar. Mas como você vai me expor assim? Né? Como você está escrevendo isso? E mágoas mesmo em relação à escrita. Aconteceu contigo isso? Não, comigo isso nunca aconteceu. Assim, eu sempre tive o apoio da minha mãe, do meu pai. Assim, é bem diferente, porque os meus pais eles são separados, né? E aí a minha mãe, que é desse lado mais evangélico, mais cristão, eu tive alguns problemas, né? Quando eu me descobri homossexual. Já o meu pai não, ele já é super de boas e sempre me apoiou. A questão da escrita, assim, a minha família ela nunca teve uma ligação assim com a arte, com a poesia, né? E assim, eu basicamente fui um milagre assim que consegui ter esse olhar para outros horizontes, além daqueles que são impostos assim pela sociedade, pelo cristianismo, né? Eu consegui, graças também ao projeto Turista Aprendiz, eu consegui ter esse olhar mais poético, mais artístico para a vida. E agora, assim, a minha mãe super me apoia, tanto na questão da minha sexualidade, sabe? Assim, ela tem as questões dela ainda, por ainda frequentar essas igrejas e ter essa mente mais conservadora, mas ela me apoia tanto na minha sexualidade quanto na questão da poesia, da escrita, sabe? Eu sou muito grata a ela e assim, os meus familiares também. Né? Eu sempre tive muito apoio, apesar dessa divergência de pensamentos. Isso é ótimo. Esses relatos de parceria e de respeito dos familiares com as decisões, sejam elas as opções sexuais ou a escrita, então, eu acho que elas dão norte e facilitam a vida muito, né? Por favor, né? Que todos os familiares tenham essa postura. O Gá, me conta uma coisa assim, ó. Eu queria agora que você já leu um poema pra gente, queria que você lesse outro. Sim. E tentasse contar pra gente, primeiro explicasse de qual parte pra gente ter noção se é daquela primeira parte um pouco mais, daquele momento turbulento, né, desse assumir tudo, de se assumir para a vida, ou se é da parte final, por que você está fazendo essa escolha desse poema específico, comenta pra gente, vamos embora, traz um poema aí. Então, é um poema do segundo capítulo, que ele tem mais essa pegada mais política, né? E deixa eu só encontrar ele aqui. Pronto. Vamos lá, vou começar. O mito não sangra é o título do poema. Tardes de quinta-feira, rasgando a pele. O arame farpado é retirado aos poucos de dentro para fora. Canudos proibidos. Não é proibido matar pessoas, tartarugas, tubarões, se for em nome de Deus e da família. Não é proibido matar para comer. Carne moída, temperada, com sal grosso, buraco fechado como privada sem tampa, escorrendo sangue pelas fissuras.
Há muitos motivos para privadas sujas de sangue. Hemorragia, menstruação, ditaduras. Sangue de carne bovina, jogado a balde de uma vaca morta martelada, geme, mãe gentil, de dor teu ventre parindo suásticas tropicais. Não haverá mais invernos. Não há inverno nos trópicos, funk, bunda, sexo, carnaval, carne de charque, só de saque em saque, o mito não sangrou como sangra, como sangra. Como sangra essa parte da gente trancada no banheiro imundo, gritando, moço, chama minha mãe, porque eu não sou bandido. Tarde de quinta-feira. Há anos não vou à igreja. Sonhei que tudo se findava. Depois de tudo, o nada. E se todos soubessem, desejariam o inferno. Quando acordei, criaram deuses, profetas, bíblias, igrejas, armas. O inferno é para meninos que vestem rosa e meninas que vestem azul. A terra é para que se plante comida que mata. Se todos soubessem que tudo é um mito, o mito não seria nada. Tarde de quinta-feira e o mito não sangra. Nossa bandeira nunca será vermelha, por isso todo sangue derramado será lavado das memórias. Toda terra dos índios será tirada, toda paz será levada de quem se opor à paz que não sangra. Faz sangrar, o mito não sangra. Fala se isso não tem explicação para isso. Quando eu li o Mito Não Sangra, comecei, como assim Mito Não Sangra? Eu já me revoltei no primeiro verso. E todas as imagens que você vem trazer, me revoltei. Falei assim, não, tem que sangrar. A gente já pensa na hora, tem que sangrar. E o tamanho do peso que tem esse poema, eu acho que de todos os poemas, esse é um dos mais fortes. E essa coisa do sangue me remete a vários outros projetos que eu tô metida aí, principalmente quando você fala da menstruação, que é uma palavra proibida, por favor, proibidíssima, né? Ninguém fala sobre isso. Então, assim, é um dos mais fortes. E eu acho que você pode até comentar essa passagem política, porque a gente falou só do que representa esse momento político, mas eu acho que você podia trazer a tua percepção em relação a esse, principalmente porque eu acho que você se assumiu anteriormente, o teu período do colegial e tudo muito anteriormente a esse momento, mas o que representa essa mudança? Para você, deve ter sido muito mais nítido do que para outros grupos. Então, eu acho que, já que você trouxe esse poema político, você podia tocar nessa ferida aí. Sim. Então, eu fiz esse poema, ele mais ou menos foi quando? Foi em 2018, 2019, ali, acho que foi logo, foi em 2019, em janeiro, assim, logo depois do Bolsonaro ter assumido, e eu queria falar um pouco sobre esse momento, né, de tensões políticas e falar do meu lugar, né, que é onde eu nasci, que é Manguinhos, que é a periferia do Rio de Janeiro, né, um local que sofre muito com violência policial, né, e eu acredito que existem muitos Brasis, né, e Manguinhos é um Brasil que sofre muito, por muitos motivos, e eu queria colocar no meu livro não só as questões da homofobia, essas questões mais de sofrimento ou de cicatrizes, mas também falar de como é viver em uma comunidade e estar cercado de tiroteio e de violência, né? E como seria essa eleição do Bolsonaro para as pessoas que vivem nessa comunidade. Eu até coloquei um trecho que fala assim, moço, chama minha mãe porque eu não sou bandido. Isso foi uma frase de um rapaz que foi morto pela polícia em Manguinhos. E ele disse essa frase, sabe, antes de ser assassinado pela polícia. E isso me tocou muito, sabe? Eu resolvi escrever esse poema tendo essa frase como principal, né, desse poema. E é basicamente isso, assim. E aí eu falo também nessa parte sobre a questão da igreja. Eu retorno lá no início de quando eu frequentava a igreja, e aqui eu quero expurgar tudo aquilo que foi imposto, né, quando criança, quando adolescente, e eu tento ressignificar
essas memórias e essas lembranças que eu tenho de quando eu frequentava a igreja. E eu faço alguns poemas, né, relacionados a esse tema. E eu gostaria até de ler um poema sobre isso, que também está nesse mesmo capítulo, que tem mais essa pegada política. Pode ser? Por favor, claro, por favor. Ele se chama Cheiro de Igreja. Era um altar para Deus. E o perfume dava para se sentir desde a entrada. Uma linda igreja pintada de branco, todos sentados no banco, ouvindo o pastor pregar. A nação nos bancos das igrejas, ouvindo a palavra de Deus, a oração, o dízimo, a oferta, o sacrifício. Olhos arrancados, ouvidos perfurados, milhares sentados no banco das igrejas, das casas igrejas, dos ônibus igrejas, metrô igreja, da cidade igreja, do congresso igreja, do Supremo igreja, da delegacia igreja, em nome de Deus. Eram milhares de pessoas assassinadas todos os dias. Eram poetas mortos, enterrados em si mesmos, a 7 palmos da mais dura terra, guardada pelos fiéis soldados do medo. Eram milhares de pessoas queimando nas fogueiras, e o cheiro dava para sentir desde a entrada. O cheiro de igreja, que fica entranhado em nossas narinas. Fumaça de corpo que ousou ser livre, de mente que ousou pensar, de mulher que ousou gozar, homem que ousou ser gay, voz que ousou falar. Eram pastores, com dentes afiados, prontos para devorar o rebanho. Eram políticos, pais de famílias, cidadãos de bem, todos unidos em nome de Deus, eram mitos. Se tornaram a mais sombria realidade. Era Adão e Eva, nada mais. Era o dilúvio, as paredes suando, os disparos, o eco, a súbita de fôlego, a baleia mastigando Jonas. A Inquisição. Era o sangue de Abel salpicado na Bíblia aberta. Os impuros, incinerados, ebulidos, carbonizados. Como bactérias que só morrem em água fervente. O louvor, o povo de Deus e as ruas exalando esse cheiro de igreja. Amém. Foi por conta desse poema que eu ousei, né, perguntar a respeito da tua religião específica, desse teu convívio específico, já que você traz isso de uma maneira. Comenta esse poema, comenta a união dos dois, na verdade, né? Principalmente porque nesse você faz um compêndio do que é o combo política e religião, né? Sim, eu converso muito com os meus amigos. Tem uma amiga Valesca, que ela também é poeta, tem um livro. E eu converso muito com ela sobre esse período que eu era da igreja. Eu costumo dizer como que eu fui reprimido, né? Não só sobre a sexualidade, mas a questão de olhar para o mundo e de produzir coisas que eu gostava, e de escrever, e de desenhar, porque eu gostava de fazer isso desde a infância, mas chegou um certo momento que eu levei a igreja tão a sério que eu acabava minando, né, essas coisas, esse meu lado artístico, e eu acabava me reprimindo. Então, eu coloco aqui nesse poema que eu me sentado na igreja e sentindo aquele cheiro, né? Porque assim, eu tenho essa imagem da igreja que eu frequentava muito forte, que era o cheiro, né? E aí era um cheiro de ardósia que eles jogavam no chão, de cera. E aí eu ficava com esse cheiro na minha memória, mesmo depois de já ter saído da igreja e ter, né, me libertado. E aí eu resolvi escrever esse poema, mas como um grito de libertação e de denúncia também, né? De que ainda há muitas pessoas lá que ainda estão presas, numa crença limitante que faz você minar a sua arte, a sua verdadeira essência. Assim, não estou generalizando, dizendo que todas as igrejas são assim, ou atacando uma determinada religião. Não, até porque eu também tenho a minha espiritualidade, eu respeito a espiritualidade de cada pessoa. Mas eu digo em relação à minha própria experiência particular e experiência de amigos que também deixaram esses meios, né? E dizer que
era um período de muita repressão, né, por minha parte, até por medo do inferno, ou do que as pessoas iriam dizer. E a arte dentro da igreja, da que eu frequentava, né, ela é vista muito como o demoníaco, né, ou aquilo que pode ser feito, ser dito, porque remete às coisas do mundo, e para eles o mundo é algo impuro, e você só pode ter a arte ligada ao sagrado, a Deus, né? E eu acho que é uma revolução eu conseguir fazer poemas como eróticos, né? Fazer poemas como afetivos, e é basicamente isso. Eu acho que é um grito de dizer que eu existi, que eu existo, que eu estou aqui, que eu vivo e que eu consigo produzir, apesar de ter sido minado e de ter sido reprimido, e que agora eu consigo respirar. E é incrível. Eu acho que você nem se dá conta do quanto é importante, por exemplo, para a leitora aqui, para todos os leitores, você fala do cheiro da igreja. Sim. O cheiro, e que vai te remeter a todo mundo, te desestabiliza a ponto de fazer várias ligações e escrever um poema fortíssimo, fortíssimo, mas o que fica pra gente é a ideia do cheiro. Eu tenho outros poetas aqui, a Marta aqui, a Mar Becker falando, ela também tem um lance assim com umas imagens, a casa ou umas lembranças, então, eu lembro de uma imagem ali e que se transforma em toda a narrativa do teu poema. E é uma coisa impressionante, assim, porque eu sinto o cheiro. Eu nunca fui à igreja, principalmente porque eu não sou religiosa, nunca fui, mas eu sinto o cheiro da igreja que você aponta nesse poema, te juro, é nítido, assim, você está conseguindo fazer com que a gente se coloque nesses espaços e sinta essas coisas. A união desses dois poemas que você trouxe, eles trazem, primeiro, o horror. Para mim, quando eu já leio Que o Mito Não Sangra, eu já penso naquela Ema, falo, Ema, você também não fez o negócio direito, hein, Ema? Tá todo mundo agindo muito levemente. Então, assim, me traz algumas imagens que eu consigo brincar a princípio, que eu consigo me lembrar de outras passagens, lógico, né, das facadas da vida, mas eu fico ali à mercê de ser jogada nesse mundo que você tá trazendo, e eu sinto o cheiro. Eu estou unindo todas essas passagens, esses poemas que você está trazendo, e eu sinto esse cheiro, inclusive do sangue que não saiu, ou que sai a rodos, né? O sangue da vaca ali. E quando você traz essa referência à violência policial, não dá para a gente não pensar naquela senhora, né, que teve ali o pescoço agora, tão recente, assim, não dá, a gente não consegue desviar. O teu livro, que foi escrito aí há 2 anos, 3 anos, vamos colocar 4 anos, né, de 4 anos para cá, ele é a coisa mais atual de todas. Parece que você sentou hoje aí e começou a escrever porque você viu a notícia que apareceu ontem na TV. Então, assim, ele tem diferente de outros, que aí que tá a beleza. Você conseguiu ser totalmente produzir uma confissão, um testemunho, um relato, e que é atualíssimo, e que não vai deixar de ser por muito tempo. Isso é muito triste, porque tudo que eu gostaria é que a gente não tivesse essas sensações, mas você conseguiu produzir uma coisa totalmente atemporal, linda, real, dolorida, e que faz com que a gente sinta o cheiro. Olha, Gabriel, você tá assim, sério, é o elogio da inteligência dessa sua produção. Aliás, é a primeira vez que eu acho que eu falo para um poeta que é um livro. Eu fico mexida por vários, mexida mesmo. Mas o teu tem uma inteligência descomunal, mesmo. Então, assim, agora você leu dois aí muito políticos. Eu morro de medo, deixa eu ver o tempo, a gente tem 15 minutos. Leia pra gente um outro lugar, dessa tua obra, assim, uma outra passagem. Sim. Que, Eu olha, vou ler tá incrível. um poema do último capítulo, né, que já é onde acontece essa virada para um momento mais solar, que ele se chama Me Visto de Sol, e ele é assim: cansei de escrever poemas de chorar, amor, de lamentar o não correspondido, o que era para ser como eu queria que fosse, mas não foi. Cansei de escrever poemas egoístas, de mau amor, de me mal amar, de culpar o outro, achando ser obrigação do outro me dar um pouco de sombra, de cor, de colo, corpo e calor.
Agora me dou. Me como, me beijo, me sinto, me cheiro, me bato, me jogo na cama, não me enjoo de mim, não me troco por nada. Não escrevo mais para ninguém. Meus versos presenteio as 1000 versões de mim. Me visto de sol. E aqui no inverno saio para passear, vou ao cinema, leio um livro e admiro por horas as copas das árvores. Cansei de me cansar, de caminhar no caminho do outro, de pensar o que ele está fazendo enquanto eu penso nele o dia todo. Tomei de volta os meus dias, meu tempo, meu milho de pipoca, meus filmes favoritos. Agora eu durmo mais. Aceito as despedidas, os afastamentos necessários, as mudanças inevitáveis, as portas fechadas, o silêncio. Agora escrevo com mais. Escrevo sobre mim, escrevo em mim. Agora os meus poemas são meus. Para aquele começo de amar um homem, toda essa parte política, para chegar e falar agora é tudo meu, agora é tudo meu. E a gente sente isso aqui também, é tudo teu mesmo, é tudo nosso. Olha, é emocionante, é emocionante. E é emocionante essa coisa, é isso que eu te falo, esse amarrar que você criou, então essa linha que você criou de toda a tua passagem é uma coisa linda. E essa coisa de se vestir de sol, pô, gente, por favor, vai. Que coisa mais, mais bela do mundo. Olha, é lindo. Só tem uma coisa que você falou muito dos animais, né? Sim, E aí, nesses filmes, a gente não tem essa pegada. Você podia escolher um que tivesse sim, né? Eu acho que quando você falou sobre isso, e me lembrou aqui algumas passagens que eu falei, cara, é muito legal mesmo essa referência. De repente, você podia escolher um que tivesse essa referência. sim. Eu vou ler um lá do início, né? Ele se chama Verde Musgo. Ele fala sobre o morcego. Deixa eu achar ele aqui. No... Achei. Enquanto você procura, deixa eu só comentar aqui, só porque a gente perde os comentários aqui, mas o João tá falando uma coisa tão linda do momento em que vocês se conheceram, né? E ele fala dessa coisa, ó, dessa observação do mundo, mas como você constrói os poemas. Então, assim, olha lá, esse processo de escrita. Gente, eu imagino você. Aliás, a live não tinha que ser comigo, né? Tinha que ser com vocês dois, duas figuras assim que a gente ia amar ouvir essa conversa, porque agora tudo que eu quero saber é o olhar dele para esse teu processo de escrita, né? Então, quer dizer, como isso se dá, você não vai conseguir me contar, porque, né, quem tem que contar essa visão aqui tinha que ser o João. João, você está devendo, então, agora, uma declaração sobre esse processo de escrita que não vai ter jeito de escapar. Mas, assim, olha, é muito legal perceber essa relação, né? Você falou da Valesca, alguns momentos aí, ela tá aqui toda te paquerando o tempo inteiro, assim, porque existe um carinho muito grande quando a gente vê o outro que a gente gosta se expondo, né? E expondo o trabalho que é a coisa mais linda do mundo. Então, é um olhar de amor. Tá devendo, João, tá devendo mesmo, esse eu quero saber. Mas, gente, é um amor por você que é muito gostoso. E é um amor perceber não só o trabalho em si, mas o que se cria em volta dele, né? Então, assim, essas redes que a gente vai estabelecendo, esses outros poetas, e o tamanho da força que tem a escrita. Delícia. Bora ler, bora ler. Bora ler esse que você selecionou. Morcegos na luz do pote. Desejo tuas sombras, assim, entre as ruas de Marechal. Seus olhos semicerrados, penumbra. Nesse sangue que queima nossos corpos. O cigarro aceso, entre barulhos do trem nos trilhos de nossas cabeças, miúdos somos nessas praças anoitecidas de lua minguante. Sua casa laranja, seu quarto branco, o resto pintado de verde musgo. Menino, não tenha medo desses mamilos frutíferos. Não tenha medo do fino nevoeiro, a caverna já é o mundo. E assim emaranhados, como um barbante no pulso, o nó na camisinha, a saliva do beijo, podemos até ser um pouco de sol. De todas as lives, você é o que está conduzindo essa live com mais poemas, com mais leituras, e está sendo
acho que é a live mais íntima, É a que verdade. você mais se expõe, a que você mais se expõe, mesmo sem me contar. Lógico que me contou todo o processo aí da tua vida, envolvimento com a escrita ali, né? Uhum. Mas nada do que você me contou de vivência real te deixa mais nu do que a tua escrita. É verdade. É incrível mesmo, muito legal. Escuta, a gente tem pouquíssimo tempo, a gente tem uns 5 minutos, e eu queria assim que nesse momento, principalmente porque a gente está falando de espaços que reprimem, né? A política reprime, a igreja reprime, e eu queria que você me dissesse assim, ó, se você pudesse falar com todas as pessoas que estão vivendo esse processo, você falou dos amigos que você conheceu e que também viviam essas experiências e que espero que tenham se libertado de alguma forma, mas se você pudesse falar para essas pessoas que vivem essa experiência de estar muito ligada a ambientes assim repressivos, o que você diria para essas pessoas assim? Como se libertar? Existe um processo, existe um meio de fazer com que isso se dê e que não seja eu não sei nem que palavra usar, né? Porque impactante vai ser. O rompimento, seja ele qual for, é muito impactante. Mas o que você diria para essas pessoas? Como fazer? Como partir para esse processo? Então, eu acho que o primeiro momento é você ter coragem e confiar em si mesmo. Porque num lugar de repressão, a gente perde muito da nossa essência, da nossa voz interior, e a gente vê a nossa voz interior como uma inimiga e não como uma amiga. Eu comecei a me libertar quando eu comecei a dar ouvidos a mim mesmo e a ouvir menos os outros, né? E ao mesmo tempo eu ouvia pessoas que estavam de fora daquele meio que eu vivia. E aí eu comecei a criar novos horizontes e perceber que muito das coisas que eram ditas não se enquadravam àquilo que eu acreditava e aquilo que eu vivia, de certa forma, no meu íntimo, sabe? E, assim, antes de eu me aceitar, eu achava que tinha algo errado comigo por eu ser homossexual e de que Deus ia me castigar. Mas eu consegui me perdoar e ver que não era nada daquilo. Foi um processo muito difícil, muito doloroso, mas valeu a pena. Tudo o que eu passei, consegui, né, passar por essa metamorfose. Teve um momento de casulo, onde eu tive que me fechar e chorar, e buscar terapia, e buscar ajuda, sabe? E teve um momento de libertação. E eu acho que essa metamorfose, ela é contínua, ela é eterna, sabe? A gente é lagarta, casulo e borboleta em todos os momentos da nossa vida, né? Ao mesmo tempo, nós somos essas três coisas. E a gente tem que buscar ter referências e olhar para pessoas que conseguiram, de certa forma, sair de uma situação ruim e conseguiram evoluir de certa forma, sabe? A gente nunca pode olhar para os nossos problemas e para as nossas limitações e achar que elas vão ser eternas, né? Porque tudo muda. A nossa mente ela pode mudar, né? Tudo vai mudando aos poucos. E eu acho que a mensagem é essa: você acreditar na sua mudança e não ficar fechado em si. Tudo está em movimento, tudo vai mudar a cada segundo, tudo muda. E é isso. Duas coisas super importantes na tua fala. Essa voz interior que a gente cala, né? Cala, a gente cala, enlouquecidamente, por conta de várias situações. Vem cá, pode vir aqui comigo. Ó, desculpa, agora vem cá, te embrulho. Oi, meu amor. Ó, vem cá falar um oi, ó. Oi, esse é meu pequenininho. Oi, meu amor. Já fiquei, cara. Espera só a mamãe terminar aqui. Olha que pessoa mais gostosa do mundo. Esse é o Gabriel, ó. Olá. E esse é o Arthur. Você tá falando um tchauzinho aqui, mas não tá aparecendo sua mão. O filho está embrulhado. Gá, o recado mais lindo que você podia ter dado agora é isso. É não calar a voz interior e coragem. Eu espero que
todo mundo tenha coragem para se expor, para brigar mesmo, para lutar, porque não existe nada. Eu fiquei muito emocionada com esse teu recado final, porque todo mundo que é vulnerável, né? Todo mundo que é minoria, né? Vamos colocar desse jeito, precisa ter muita coragem. E às vezes falta. E às vezes a gente, por mais que brigue, esses momentos que você está falando assim de precisar se fechar, de chorar né? Eles são momentos muito necessários e a gente tende a não. Agora ele vai ver se eu te ouvindo. A gente tende a não passar, a evitar esses momentos. Então, que ninguém evite, né? Vamos chorar sim, vamos brigar sim, vamos se expor sim, vamos não calar essa voz, essa voz. Gabriel, foi uma live da mais doce do mundo, da mais querida do mundo. Desculpa essa interrupção aqui desse pequenininho, mil perdões, mas olha, foi de uma candura e foi de uma condução tão bela pelos teus poemas. Obrigada, obrigada. Obrigada por ter me presenteado com essas leituras, apesar dos poemas já estarem aqui em mim muito, de uma maneira muito forte, muito presente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando a minha escrita, os meus poemas. E é isso, a minha poesia é para o mundo, é para as pessoas. E isso, eu só tenho a agradecer, sabe? A gratidão é algo que transborda, assim, acho que é algo mais importante. E foi muito bom poder conversar com você e poder estar aí, gente. Muito obrigado. Imagina, ó, toda aquela tua ansiedade, que inclusive você relatou aqui, olha, não precisava ter nada disso, porque você fez com que essa live, com que esse momento fosse eterno, super marcante. Os teus poemas são incríveis, mesmo, são, você sabe, né? Então, assim, eu queria te desejar uma ótima noite para todo mundo que está aqui. Um beijo imenso em todo mundo que entrou, todo mundo que eu já conheço, que eu adoro, que está aqui, ó, né? Não vou falar um nome só, porque senão vou esquecer outros, mas uma ótima noite. Espero que a gente continue aí em contato por muito tempo, que esse livro, como a gente já desejou aqui, tome uma proporção imensa. Sim. Boa noite. E é isso. Um beijo. Você é muito querido. Um super beijo, viu? Tchau. Tchau, gente. Até. Tchau, Beijo, gente. querido. Até. Tchau, neném. Tchau.